Elas são consideradas as locomotivas com o design mais perfeito já construídas e estão associadas ao período de ouro do transporte ferroviário entre Rio de Janeiro e São Paulo. Conheçam agora a história das biribas, as Alco FA1. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. E antes que me perguntem, eu ganhei essa camiseta, eu não trabalhei na Brasil Ferrovias. Nosso amigo e inscrito General Inverno pediu para nós fazermos um vídeo contando as histórias das Alco FA1 e das Baldwin AS616. Neste vídeo, nós falaremos das Alco FA1. E em outro vídeo futuro, eu falarei a história das Baldwin AS616. Na década de 1940, a Estrada de Ferro Central do Brasil vinha investindo cada vez mais no processo de dieselização de sua frota de locomotivas. Em 1943, ela havia recebido suas primeiras locomotivas da Alco, as S1, que eram utilizadas principalmente para manobras e no serviço de subúrbios do Rio de Janeiro. Já em 1956, ela recebeu as Alco RS1, que eu já contei a história em nosso Ferro História 46, que eu vou deixar aqui no card. No entanto, a renovação do parque de tração demonstrou que a Central do Brasil tinha um grande déficit tecnológico em seus trens de passageiros. Naquele momento, em 1956, seu trem mais luxuoso e moderno era o Cruzeiro do Sul, fabricado pela ACF e entregue em 1928, que fazia o trecho Rio-São Paulo. Embora ainda fosse considerado um trem luxuoso, ele já não era mais páreo para o que havia de melhor ao redor do mundo. E como naquele momento a Central já começava a sofrer a concorrência da Ponte Aérea Rio-São Paulo e até mesmo da rodovia Presidente Dutra, ficou claro para a empresa que ela precisava renovar também seus trens de passageiros. Para isso, ela adquire diversos carros da empresa norte-americana The Boat Company, e cuja história eu ainda irei contar. E para rebocar essas composições, que foram apelidadas de Santa Cruz para o trecho Rio-São Paulo e Vera Cruz para o trecho Rio-Belo Horizonte, a empresa adquiriu 12 locomotivas Alco FA1. A história das FA1 se inicia por volta de 1942. Naquela época, embora a Alco não pudesse fabricar locomotivas a diesel devido a restrições de guerra, só podendo fabricar locomotivas a vapor, ela já tinha seus projetos para a produção de locomotivas diesel. Entretanto, ela via que uma nova concorrente estava entrando no mercado com muita força, a EMD, Electromotive Division, da General Motors, tendo apresentado um tipo de locomotiva aerodinâmica e bastante versátil, chamada FT, e que realizou testes em todas as grandes ferrovias norte-americanas, e que selaria o destino do uso de locomotivas a vapor no pós-guerra, com a substituição quase completa por locomotivas diesel até 1950. Preocupada com o futuro da empresa nesse cenário pós-guerra, a Alco começou a investir em um projeto de locomotiva aerodinâmica, sendo seu desenho assinado pelo designer Ray Payton, e cuja aparência final ficou um pouco mais quadrada do que as unidades da EMD, e até hoje são consideradas pelos especialistas como os mais belos exemplares já construídos. As novas locomotivas oferecidas pela Alco a partir de 1956 não tinham um nome, sendo que a designação FA foi atribuída pelas próprias ferrovias que começaram a utilizar tal modelo.
e que posteriormente pressionaram o fabricante a adotar tal nome. Enquanto que o modelo para passageiros passou a ser designado PA. Entre 1944, quando começou a fabricação, até 1952, quando as últimas unidades foram entregues, 952 unidades foram produzidas, entregues para Estados Unidos, Canadá, México, Paquistão e Brasil. Sendo que as 12 unidades compradas pela Central do Brasil foram as únicas a rodarem por aqui. A ideia da Central era que essas locomotivas puxassem trens de passageiros. Sendo que a Alco naquele momento ofereceu as unidades de passageiros, que posteriormente seriam as chamadas PA. Entretanto, como o ramal de São Paulo estava passando por diversas retificações, a Central do Brasil achou melhor escolher o modelo FA, justamente porque sua velocidade e potência era compatível com a velocidade e a capacidade do ramal de São Paulo naquele momento. Posteriormente no Brasil, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro utilizaria o modelo PA2 em seus trens de passageiros, e cuja história nós também já contamos em nosso Ferro História número 4. Recebidas entre setembro de 1948 e janeiro de 1949, e numeradas como 3201 a 3212, as FA1 podiam ser consideradas naquele momento as locomotivas mais modernas do Brasil, sendo que, ao contrário das unidades anteriores da Alco recebidas pela Central, elas já vieram com rolamentos em seus truques, ao invés de mancais de bronze. A viagem inaugural das Alco FA1 no Brasil ocorreu em outubro de 1958, e naquele momento as locomotivas ostentavam o padrão de pintura que a Central havia adotado em suas locomotivas diesel, uma faixa amarela com o resto do corpo na cor cereja. Junto com os novos carros de aço inox da Bud, passaram a fazer os trens Vera Cruz e Santa Cruz, se tornando símbolo de modernidade no país. E mesmo a Companhia Paulista de Estradas de Ferro não conseguiu igualar na modernidade dos serviços, mesmo com suas GE 2C mais C2 V8 e seus carros Pullman Stunt Car. Logo, as novas locomotivas da Central receberam o apelido de Biriba por seus ferroviários. De acordo com a explicação até hoje mais aceita, esse apelido foi dado porque os ferroviários comparavam a frente da locomotiva com o focinho de um cachorro, e naquela época, o cachorrinho Biriba era mascote do time Botafogo, e, segundo a tradição, estava fazendo com que o time ganhasse todas as partidas que disputava. Entretanto, o historiador e pesquisador Eliezer Magliano explica que o apelido Biriba é muito mais antigo e vinha da época do Rio Imperial, dos tilburies utilizados para transporte público. Biriba era o nome que os cocheiros davam às éguas que já estavam plenamente prontas para puxar os tilburies, mas ainda não estavam prontas para se reproduzir. Tal apelido passou posteriormente para os veículos que eram utilizados nos táxis do Rio de Janeiro, sendo que foi a comunidade de taxistas que deu o apelido Biriba para o cachorrinho, de onde depois passou para a locomotiva. As FA1 Biribas foram utilizadas pela Central principalmente para trens de passageiros e raramente no transporte de cargas, já que, por ter apenas cabine frontal, era difícil para o maquinista enxergar o que estava ocorrendo na parte de trás do trem. Isso obrigava que as locomotivas fossem utilizadas em dupla, engatadas de traseira uma na outra. Além disso, justamente pelo fato de não terem cabos jumper na parte frontal, ao contrário do que acontecia com unidades utilizadas na América do Norte, elas só podiam operar em duplas ou com outras locomotivas da Alco, e apenas em 2 unidades. Nos Estados Unidos eu já vi fotos de Alco FAs rebocando mais de 2 ou 3 unidades de outras locomotivas da Alco. Entretanto, eu não sei se foram modificações feitas lá ou se as locomotivas que vieram para cá tinham alguma limitação nesse sentido.
A dificuldade de visualização da ré também impedia que as locomotivas fossem utilizadas extensivamente em manobras. E elas apresentaram alguns problemas de superaquecimento em seus motores. Entretanto, foram menos graves do que os que apresentaram as locomotivas PA2 da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. A partir de 1954, elas passaram a receber o novo padrão de pintura da central, azul escuro com o bico amarelo, continuando em posição de destaque no parque de tração da central e puxando seus principais trens de passageiros. No decorrer dos anos, as unidades 3202, 3206 e 3209 foram perdidas em acidentes ainda na fase da central, sendo que o chassi da unidade 3206 foi aproveitado para a construção de um vagão especial para o transporte de motores da Alcoa entre as oficinas de engenho de dentro e do Horto. Em 1957, com a formação da rede, elas são transferidas para a nova empresa, começando a receber o último padrão de pinturas que elas teriam, vermelho tomate com faixas amarelas. Além disso, a partir de 1960, elas começam a perder alguma importância no parque de tração da rede, com a chegada de locomotivas mais modernas, como as SD-18 e as RSD-12. A situação se agrava em 1969, quando a Alcoa declara falência e fecha as portas, o que faz com que todas as locomotivas Alcoa ao redor do mundo fiquem sem peças de reposição. Por isso, na década de 70, a rede decide que as locomotivas Alcoa RS1 e FA1, além das GE Alcoa 244, seriam lentamente desativadas para fornecerem peças para as Alcoa RS3, que existiam em maior número e naquele momento serviam melhor aos propósitos da empresa. Recebendo cada vez menos manutenção e relegadas cada vez mais a serviços secundários, como puxar trens paradores ou transporte de cargas, as FA1 foram sendo encostadas rapidamente, até que em 1983 as duas últimas unidades foram baixadas. Somente a unidade 3211, na verdade, unidade 3201, eu só notei depois que estava editando, ficou separada, tendo sido escolhida pelo Preserve, o órgão de preservação ferroviária da rede, para uma completa restauração operacional para rebocar trens especiais em ocasiões comemorativas. Projeto que a FEPASA também planejava executar, aparentemente com suas Alcoa PA2. Entretanto, assim como aconteceu com a Estatal Paulista, também o projeto da rede não foi para a frente. E a unidade 3201 acabou ficando abandonada durante décadas nas oficinas de engenho de dentro. Em 2005, a área da antiga oficina foi desapropriada para a construção das instalações para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. E os materiais históricos que estavam naquela região foram levados para a Estação Barão de Mauá, onde seria instituído o Museu Ferroviário Nacional. Entretanto, o projeto não saiu do papel. E, infelizmente, a Alcoa FA1 Biriba 3201, última representante do modelo na América do Sul, se encontra totalmente abandonada naquela estação, quase já sem condições de recuperação. Embora a unidade tenha um futuro incerto, nós ainda podemos ver as Alcoa FA1 em nossas maquetes, já que a fabricante de ferromodelismo Fratesc, desde 1989, produz o modelo em HO, sendo um dos melhores modelos já produzidos pela empresa, e sendo um dos maiores sucessos de exportação do ferromodelismo brasileiro para o mundo. E essa foi a história das Alcoa FA1 Biriba. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!